A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno, Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se vocês apoiarem nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aqui não mente aos filhos de Deus, que apresenta o documentário bíblico profético, sem adulteração, sem falhas, sem omissões. Inscreva-se neste canal. Convide seus irmãos para acompanhar os nossos vídeos, ativando o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixando o seu like. Compenetre da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal. Mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando, e após a pesquisa, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Deus quer filhos conscientes, não filhos mórbidos crentes. Vamos apresentar mais um boletim deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim desta semana versa sobre a divina civilização, que devia ter sido implantado por João Batista e Jesus, mas que imundos clericalismos e bastardosismos, a começar pelo clero judeu, tudo a traiçoou, matando João Batista e Jesus. Por isso nós não estamos vivendo a divina civilização. Mas como em Deus seus desígnios divinos nunca voltam atrás, eis que após informativos do próprio Jesus em Mateus 24, 25 e no Apocalipse, através do anjo relator do Apocalipse, que foi João Batista, ficou previsto que viria a corrupção doutrinária através da besta 666, que surgiria na cidade dos Sete Montes, que é Roma, e em 313 surge a besta corruptora, atraiçoando tudo, pondo tudo de pernas para o ar. Por isso estamos com 2000 anos de atraso, já estaríamos vivendo a divina civilização. Como em Deus nada volta atrás, como já informado, estamos passando de uma para outra era, porque Deus concedeu aos seus filhos 2000 anos para que optassem, porém, por ou ficar com Deus ou virar as costas para Deus. Mas nós, infelizmente, ficamos com homens errados. Por isso, nessa hora de transição, será com tremendas comoções para que tudo volte ao programa divino. Como afirmado, em Deus nada volta atrás. Então vamos à leitura do boletim e a seguir mais outra apresentação que vamos ter do vídeo do Pai Divino, postado mensalmente. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, gratidão por essa corte celeste divina, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário. Gratidão pelas 3 legiões ou exércitos que comandam os trabalhos socorristas nessa era de transição de uma para outra era, ou seja, da idade da infância para a maturidade. São as legiões comandadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre no lugar de dor, pranto e ranger dos dentes, nas sobrecrostas, umbrais, residência, recolhendo irmãos para posteriores encaminhamento.
as legiões médicas chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nesse vasto trabalho nos hospitais da carne e fora da carne, tendo como expoentes Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, entre outros, e as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiado por nosso querido irmão Nero. São legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, os ciganos, as floristas e as crianças. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. Tudo quanto Deus enviou de sagrados ensinos pela sua Bíblia, a profética, foi para que seus filhos lotados no planeta viessem a viver a divina civilização que ele, princípio ou Deus, prometeu e promete em Isaías capítulo 11. Estudem a sagrada doutrina que ninguém devia ignorar ou atraiçoar, mas foi e é traída por imundos padrequismos e bastardos ismos, versados em armadilhas espelunqueiras de variantes coloridos, dolosos, capciosos ou sempre com vistas em rapinar dinheiro dos ignorantes e, acima de tudo, obrigar reis, povos e nações a dobrar joelhos diante deles, uns mais apalhaçados e fingidos, e outros muito mais burros, gaguejantes, mas sempre querendo a obediência e o dinheiro dos trabalhadores honestos, que pagam impostos, porque eles, saquiprantas, nem isso fazem, ludibriando as autoridades governamentais, as que também pagam impostos. Agora aprendam com Deus e a Bíblia as divinas verdades, as que ninguém devia ignorar ou atraiçoar, para evitar o dilúvio, a vir antes do findar o segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus e não de cristos quaisquer, o supremo documento, o código moral de conduta para mundos e humanidades, a trilha dos Cristos que nós devemos percorrer para retornar a Deus com menos sofrimento e menos dor. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Primeiro tempo. Espírito Santo é mediunidade. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa ver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres
e iniciadores, que voltou como Espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observa o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Porque há um pelo Atos capítulo 2, desculpem meus irmãos, Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Reconheçam que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graças os seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 3 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar. Criar o dilúvio e a expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus, capítulos 24 e 25, e o Apocalipse, capítulos de 17 a 21. Como Deus não falha, mandou Elias reencarnar, o anjo ou mensageiro poderoso, para entregar o prometido no Apocalipse 14, 1 a 6, o Evangelho eterno e orações prodigiosas, o de Deus, completando os divinos informes, já que até Jesus a Bíblia ficou incompleta, como informou antes de desencarnar. E o Evangelho de Deus deve ser lido e vivido por seus filhos de toda a carne. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo cumpre o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de fartura de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. O mais divino conselho. Os pais que nada sabem no princípio, ó Deus, sua impoluta justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, seus inderrogáveis mandamentos e o trabalho dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus, nunca saberão educar perfeitamente seus filhos e serão responsáveis perante as leis divinas, porque filhos e pais deixarão a encarnação e responderão totalmente por tudo aquilo que tenha praticado de bem ou de mal. A maior traição que um filho de Deus pode cometer contra si mesmo próprio é não se preparar para a desencarnação. Fora da lei conseguirá? Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo?
Sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da as fontes da perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes as bênçãos do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, diz ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus, que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir com o trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. O divino salmo: o reino de Deus não é palavrório, o reino de Deus não é de fingimentos, o reino de Deus é verdade conhecida, o reino de Deus é amor praticado, o reino de Deus é virtude acumulada, o reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Suprema e sagrada síntese do Evangelho Eterno. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, sem que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como um uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vem nascer divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Todos os filhos de Deus gostariam de ser grandes ou poderosos videntes, como foram os grandes vultos bíblicos. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas,
Deus volta aos filhos, consagrados e informes, e divinas graças mediúnicas. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, princípio sagrado em sua última encarnação nesse planeta. Lembrando que aqui os boletins são lidos na íntegra. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os vídeos do Pai publicados mensalmente e os boletins publicados semanalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim.